começamos a entrar realmente no maior império da antiguidade, né? Porque então tem esse, assim, essa grande miscelânea aí de povos, e um vem e vai, outro vem, outro vai, outro vem, outro vai, mas realmente o Império Romano, ele foi muito marcante porque ele se expandiu muito mais, ele durou muito mais, né? E as instituições que foram criadas, as coisas que foram criadas nesse período, fazem parte, por exemplo, o nosso modelo jurídico é um modelo jurídico inspirado no direito romano. Então, a forma como os romanos criavam leis e aplicavam as leis, os tribunais e tal, 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 a própria... A democracia não, né? Porque a própria noção de democracia surgiu na Grécia, mas os romanos, eles também, assim, se apropriaram da cultura grega de uma forma muito interessante, né? Dos deuses, da política, do modus operandi de fazer política e tudo mais. Mas, e aí tem várias coisas sobre o Império Romano, porque tem muito filme, muita série, documentário, é muito rico o material que a gente tem para assistir sobre o Império Romano. E aí é interessante, assim, que o que acontece? O Império Romano começou, naquele período ali, né, Península Itálica, né, viviam alguns povos. E aí tinha um povo que eram os etruscos, que eles foram se desenvolvendo bem, crescendo, começaram a dominar os outros, criaram Roma. E aí você tem aquela lenda, né, de Rômulo e Remo, que eram os irmãos. Diz a lenda que eles são descendentes de um herói grego, que é... Como é o nome dele? Enéas. O herói grego Enéas, ele teria em Atenas, quando toca fogo ali, o povo entra no cavalo de Troia, né? Os gregos entram em Atenas, gregos esses, aqueus entram em Atenas, toca fogo e tudo. Enéas pega a espada de Atenas, que pertencia ao rei, e foge. E aí os descendentes dele que criaram Roma. Essa é a lenda, né? E aí tem toda aquela história. Mas, beleza. Esse povo cria Roma e aí começa com a realeza. Então tem rei, tem aquele formatinho normal de realeza, né? Aí depois entra a república, porque começa a ter muitas revoltas dos camponeses e dos escravos, porque eles se sentiam explorados nessa época do reinado, e aí o povo que era poderoso, né, os aristocratas lá poderosos, incentivam essa revolta com o objetivo de tomar o poder, e aí começa a República. Beleza, a República dura muito tempo, a expansão do Império Romano, ela acontece nesse período também da República, continua no período de Império, e aí chega Júlio César. Júlio César, ele foi cônsul era como se fosse assim, o mais alto cargo lá da República, e aí depois ele foi expulso desse cargo de cônsul e foi mandado para uma região distante. Você vai ser agora vai ser responsável por aquela região lá, e bota ele para uma região bem longe de Roma, com o objetivo de excluir ele ali daquela política. E aí, nessa região, ele se fortalece, forma um exército e sai conquistando vários povos. E aí, quando ele volta para Roma, ele volta como herói. Aí o povo lá, os políticos, estão putos com ele, mas a população está ovacionando ele. Então, ele volta, assim, como um herói mesmo para o povo, e aí os políticos têm que engolir essa história, não podem fazer nada. Nesse período, Roma está atravessando uma situação muito difícil, crise alimentar, muito problema, e aí Júlio César entra como ditador. Porque na Constituição Romana, você tinha essa prerrogativa de que, em momentos de crise, você podia eleger um ditador para ficar um período, se não me engano, são 6 meses, não tenho certeza. Mas ele fica 10 anos como ditador, né? E aí, nesse período, ele tem uma briga com um cara chamado Pompeu, porque tem a história do triunvirato. Eu não vou falar com detalhes, porque a história é muito comprida, mas ele se alia com os outros dois para ser eleito cônsul antes de ser expulso de Portugal. Quando ele volta, ele briga com esses dois caras que antes eram aliados dele. Um deles, Pompeu, tinha um envolvimento com o pai de Cleópatra. Eles eram amigos. O pai de Cleópatra, lá no Egito, tinha sido deposto lá do Egito, foi ficar nas terras de Pompeu.
E aí, quando Pompeu tem essa briga com Júlio César expulsa ele do Egito, ele vai, de Roma, ele vai para pedir, né, a tutela lá de Cleópatra e do irmão, que na época estavam no poder. E aí ele é assassinado pelo irmão de Cleópatra, Júlio César fica puto, como assim você é Egito, que já estava também, do Egito já estava em decadência ali, né, já não era aquele Egito antes da antiguidade que a gente conhece, matou um general romano, tudo bem que ele era meu inimigo, mas eles não tinham esse direito. E aí vai lá para o Egito, e aí quando chega lá, força a Cleópatra a se reconciliar com o irmão, que eles estavam brigados, ela também tinha sido expulsa. Enfim, né, a história é longa. Mas aí... A gente vai contar elas com um pouquinho mais de detalhe nos próximos slides. Mas é porque isso tudo que a Lila está falando, meu povo, praticamente tudo está dentro dessa temporada aqui. É a segunda temporada da série Império Romano. E é interessante o seguinte, porque essa série Império Romano, ela não está em ordem cronológica. A primeira temporada fala de Calígula, a segunda fala de Júlio César e a terceira fala de Cômodo. Mas, na realidade, primeiro veio Júlio César, depois Calígula, depois Cômodo. Então, eu recomendo que assista na ordem cronológica. A primeira, segunda temporada, depois a primeira, depois a terceira. Eu acho que organiza melhor o pensamento, né? Mas só para finalizar, aí Júlio César se apaixona por Cleópatra e tal, e quando ele morre é que começa esse período, o sobrinho neto dele assume, que é o Augusto, né? E aí começa esse período do Império. Então ele está aí no final e ele abriu espaço, ficando 10 anos como ditador, para esse modelo de Império, né? Do Império. Assim, o título que os imperadores romanos tinham, né, de Augusto, de César, são dessas pessoas, né? Então, o próprio Júlio César nunca foi imperador de Roma. Isso é importante deixar registrado, porque o título de imperador ainda não existia, né? E existia no Senado uma resistência e um medo, né, assim, de que a monarquia, porque já existia monarquia antes, que a monarquia retornasse, né? Porque eles não queriam perder o poder que eles tinham de governar ali e tomar as decisões, né? Então, era uma classe de nobres, as pessoas mais ricas, generais também faziam parte do Senado, né? Nessa época aí, o poder militar e o poder político era muito misturado. Então, assim, quem quiser entender um pouco melhor, a gente recomenda, né, essa série da Netflix, que é um documentário ficcional, né? Então, assim, a gente tem visto surgir alguns documentários nesse modelo que tem estudiosos, pesquisadores sendo entrevistados e falando algumas coisas, contextualizando melhor algumas coisas, junto com atores que estão ali representando e fazendo a gente como se fosse entrar um pouquinho melhor naquele universo, que aí o documentário não fica tão chato, tão cansativo, não é uma aula, não é uma palestra, né? A gente consegue entender melhor o sentimento, porque a gente vê um ser humano ali, né? Não é só o registro histórico do cara, é o ser humano com sentimentos, interagindo com outros seres humanos, naquele cenário, com aquele figurino. Então, assim, é um modelo interessante, a gente gosta, né? Particularmente, eu e a Lila gostamos. Mas também, assim, tenho que dizer que não é tudo perfeito, né? Então, nada vai substituir um estudo aprofundado, né, assim, de um livro que tenha, né, enfim, fontes mais diversas, porque, por exemplo, num livro você consegue contestar. Numa série documental, você vai ter, normalmente, o cara pega uma opinião de uma linha historiográfica e ele segue essa opinião. Dificilmente ele vai dizer que tem historiador que discorda daquela opinião ali. Tá? Dificilmente mesmo. Eu não estou me lembrando de nenhum que eu tenha visto que tenha isso, que assim, não tem muito consenso entre os historiadores, tem um que diz isso, tem outro que diz aquilo. Então, assim, até esses documentários não dá para assistir tendo isso como sendo a verdade absoluta do que aconteceu, porque é incompleto e não é a única forma de contar e de entender a história. Tá? Mas essa temporada eu coloquei aqui os slides nessa ordem, porque foi a ordem que eu assisti. E é a ordem que eu gostei de ter sido assim, porque primeiro eu vi o documentário, me familiarizei um pouco com os principais personagens, né, do triunvirato e tudo mais, e depois eu assisti esse filme, que também Júlio César tem diversos filmes sobre Júlio César, tá? Eu peguei esse de 2002, que é um pouquinho mais recente, né? Ele é bem longo, porque na verdade ele foi feito no formato de minissérie para TV.
tá? E no Prime Video ele tá como todos os episódios juntinhos no formato de um só, né? Então, como se fosse um filme. Provavelmente também foi resumido, né? Devem ter cortado algumas coisas aí, não sei te dizer se tá na íntegra o filme, mas é o que tem disponível. E ele conta exatamente o mesmo, praticamente o mesmo período histórico que a primeira temporada do documentário da Netflix, tá? Os mesmos personagens, e eles não batem, claro que nem tudo, claro que algumas coisas, assim, gerais são coincidentes, mas tem muita coisa que não é. E aí também, vamos dizer assim, não... Eu, particularmente, não estou 100% convencida de uma versão ou de outra, porque eu acho que tem coisas que, não estou lembrando agora de uma específica, mas tem coisas que, quando eu vi no filme, fizeram mais sentido, eu entendi melhor o acontecer, o desenrolar dos fatos, quando eu vi no filme do que quando eu vi no documentário, que talvez eu não coube no documentário, enfim, não sei. Mas eu lembro e também o filme ele vai um pouco mais. Então, essa história de Júlio César com Cleópatra, o filme já mostra, né, um pouco desse desenrolar. Diferente da fonte que a Lila pesquisou, que ela vai contar, né, a história com as fontes mais históricas, o filme é um pouco diferente, mas ele já mostra um pouco da relação de como foi que Júlio César encontrou Cleópatra. E aí tem agora o filme Cleópatra, que esse a gente não achou um filme de Cleópatra mais recente. Apesar de eu ter na minha cabeça, na minha memória, eu acho que quando eu era criança, adolescente, eu assisti um filme mais moderno de Cleópatra, mas pode ser que tenha sido esse, eu não tô lembrando. Porque esse é bem antigo, é de 63, né? Ele é uma super produção, assim, tem dança, e tem muita maquiagem, aquele figurino, e aquela coisa, aquele movimento, ele é, tipo assim, um espetáculo da Broadway, quase, né? Não é um musical, mas é Ó, quase. posso aproveitar aqui só para abrir um parêntese. Sim. Eu vi no jornal ontem, depois eu vou querer acompanhar um pouco melhor assim a história. Você soube que o pessoal no Egito fez um desfile das múmias essa semana? Menina, tem que ver, tem que ver. É impressionante. Por quê? Eles tinham um museu e tinham 22 múmias de faraós e tal, e reis e rainhas do Egito Antigo, que estavam nesse museu apertadinhos. E eles construíram uma obra, fizeram literalmente uma obra faraônica no Egito e fizeram um novo museu da cultura egípcia. E eles fizeram o transporte dessas 22 múmias, mas, amiga, foi um espetáculo, Ah, quero uma ver. parada, toda uma comoção nacional para o transporte dessas múmias. Elas Que agora legal, estão. Eu estou doida para ir visitar esse museu. que legal. Quero ver, viu? Agora elas estão assim com um lugar de honra, entendeu? Num negócio que umas coisas assim, os painéis assim de LED que imitam como se fosse subterrâneo, com controle de temperatura, de umidade, uma tecnologia melhor para poder fazer o armazenamento dessas múmias lá no Egito. Gente, tem que ver, tem que ver. Você falou da parada aí do show, eu lembrei, porque eu vi ontem no jornal isso. Muito bom, quero ver, viu? Não assisto jornal, infelizmente, assistirei, procurarei essa. Então, assim, ela é bem. É um filme de entretenimento, assim, né? Não tem. O foco é o entretenimento, é a superprodução. É um pouco forçado, algumas cenas são um pouco forçadas, assim. Eu, particularmente, não é muito meu estilo, assim, apesar de que é interessante de assistir, né? Mas essa história de Cleópatra, assim, é uma história muito detalhe e muitas controvérsias também, muitas polêmicas, né? Muitas coisas. Mas ela, com 11 anos de idade, ela foi para Roma, não para Roma, né? Ali para o período a região ali do Império Romano, para o lugar onde vivia esse general romano Pompeu. Que teve uma crise política lá no Egito, o pai dela foi expulso, depois ele conseguiu reconquistar o lugar dele de faraó, que era o Ptolomeu, não sei das... E aí ela viveu lá um pouco e depois voltou para o Egito, o pai continuou lá sendo faraó, e quando ele morreu, ele deixou registrado que era para ela e o irmão assumirem o reinado lá, né? Só que tem gente que diz que eles casaram, tem gente que diz que eles não casaram, acham que eles casaram porque isso era comum, né, naquela região. Mas também não é um consenso. Mas eles assumiram juntos o reinado. E aí eles brigaram, tiveram divergência. O irmão dela expulsou ela.
Aí ela foi para uma outra região. Aí depois ela voltou e ficou acampada nos arredores ali de Alexandria, né? Que era a capital. Ela foi para Tebas, depois ela veio e ficou hospedada ali nos arredores de Alexandria. Nesse período foi quando Júlio César vem para tirar satisfações do assassinato de Pompeu, do general lá romano. E aí ela se infiltra no palácio, e aí tem gente que tem aquela história do tapete, mas tem gente que diz que não foi bem assim, mas por isso que ela foi enrolada no tapete. E lá Júlio César meio que obriga ela a se reconciliar com o irmão, eles teoricamente se reconciliam. Tem uma comoção nacional, o povo faz uma revolta ali na frente do palácio, porque tem gente que apoia ela, tem gente que apoia o irmão dela. Aí Júlio César vai lá e consegue acalmar a população. Nesse meio do caminho, o irmão dela pega e prende ela e Júlio César. Ele fica preso 1 ano, ele era o ditador romano, a maior, né, autoridade romana, até que o exército romano chega lá e consegue libertar ele. Cleópatra, aí o irmão dela foge e acaba morrendo afogado lá no rio. E aí ela tem um relacionamento amoroso, engravida dele, tem um filho, que é o Cesário ou é Cesarião? Acho que é Cesarião. Estou na dúvida do nome do filho deles. E aí Júlio César volta para Roma. Aí depois ela vai para Roma atrás dele. Quando chega lá, pouco tempo ele é assassinado. E ela fica lá em Roma com o filho dele, na expectativa do filho dele ser, assim, sucessor dele, de Júlio César, né? E ela já, naquela expectativa, meu filho vai ser rei do Egito e vai ser imperador romano, que maravilha. Mas aí quem assume é o sobrinho neto, que é o Otaviano Augusto. E aí, quando o Otaviano ele assume, ele faz um pacto com mais 2 generais romanos, que é o Marco Antônio e o Lépido, se não me engano. E aí forma o terceiro triunvirato. Aí, só que o Marco Antônio, apesar do Otaviano Augusto receber a sucessão ali, né, daquilo que não era ainda um trono, não era um império, daquela coisa que estava ainda meio definida, mas a pessoa mais influente em Roma, mais poderosa, era o Marco Antônio. E aí ela se relaciona com ele, tem engravida de gêmeos, tem filhos gêmeos com ele, e aí nessa tentativa de ainda manter um domínio ali sobre Roma. Só que aí Marco Antônio tem várias brigas com o Otaviano Augusto e vira alcoólatra, ele acaba se suicidando. Ela também dizem que se suicidou, né? E aí o Otaviano Augusto efetivamente assume, mata o Lépido, manda matar o Lépido e vira imperador, primeiro imperador romano. Só que essa história toda não tá no filme, né? Com esses detalhes. Não, assim, não desse jeito, entendeu? Mas tá no filme. O relacionamento dela com Júlio César, o assassinato de Júlio César, depois o relacionamento dela com Marco Antônio, tá no filme. Uhum. Pois é, porque esse período aí, esses personagens, né, eles têm... A história deles foi contada de muitas maneiras diferentes, né, e se repetem e tal. E aí, quando a gente começa a colocar aqui na lista, aí a gente vai vendo como uma coisa vai puxando a outra e vai puxando a outra. Então, assim, só voltando para a primeira temporada a segunda temporada, né, do documentário Império Romano, lá explica, assim, com bastante detalhe, como foi o processo de formação desse primeiro triunvirato, né, que era Júlio César, Pompeu e Cássio, era o nome do terceiro? Era Cássio. Cássio, né? E esses 3, tanto Júlio César, quanto Pompeu, quanto Cássio, eles são personagens daquele filme do Júlio César, né? E também tem um desdobramento, né, que fala que nesse período, eu nunca tinha ouvido falar até então, não me lembro de ter ouvido falar, né, que nesse período tinha uma grande região, porque foi um período que Roma começou a se expandir, né, era a República ainda, a final da República, e começou a se expandir territorialmente o domínio dele. Tinha um império muito grande para o Oriente, chamado Pártia. Eu nunca tinha ouvido falar desse povo, desse reinado, mas ele é um personagem muito importante para entender o filme, e para o filme Júlio César, né, que eu falei agora há pouco, e também para entender outros que a gente vai ver mais para frente.
Então, assim, tem esse Império Pártia que ficava no Oriente, e tem o expansionismo do Império Romano, que Júlio César ficou muito famoso, conhecido, por ter o expansionismo para o Ocidente. Então, eles foram se encaminhando ali para a Europa, e tinha uma região, o documentário mostra os mapinhas e tudo mais, é porque a gente não teve nem tempo de fazer mapinhas e tudo mais, né? Mas ele fica muito famoso por ter conquistado a Gália, né? E aí vale lembrar, a gente não colocou aqui, mas vale lembrar que essa disputa entre os romanos e os gauleses foi muito bem também ilustrado no nosso imaginário popular com Asterix, né? Então, quem é mais antigo vai lembrar dos quadrinhos, dos desenhos do Asterix, que nós temos aqui, eu também tenho, é porque o meu está guardado. Não sei se está dando para ver. Exato. O Asterix e Obelix, né, que eram gauleses que estavam lutando contra as legiões romanas, né? Então era já o Império Romano chegando ali, né, ocupando a Europa e lutando contra o que para os romanos, quem não era romano era bárbaro, né? Então, os povos nômades e as tribos que viviam ali na Europa, na região do que hoje a gente chama de Alemanha, do que hoje a gente chama, porque lembrando que a Itália, né, Roma, está na Itália. Então, o centro do Império Romano era ali naquela península que faz parte do que a gente chama de Europa hoje em dia. E aí eles foram subindo e se expandindo para o oeste até chegar na Inglaterra, né? Então, eles invadiram o que na época chamava Britânia, que era, então, eles atravessaram, ocuparam a França, ocuparam, chegaram até o que a gente chama hoje de Reino Unido, né? Aquela ilha do Reino Unido. Então, eles se expandiram muito. E aí, nesse processo de expandir, tem também algumas histórias que também são retratadas, que a gente vai falar mais na frente. Só que aqui a gente está em 69 a.C., né? Ou seja, a gente está se aproximando cada vez mais do período do nascimento de Jesus. Então, assim, é uma linha do tempo que a gente tentou fazer, tá? Então, vocês tentem, por favor, acompanhar nosso raciocínio, porque a gente está colocando realmente, são muitas histórias que elas continuam, só que elas são intermeadas por coisas que aconteceram cronologicamente né, no meio disso tudo. Um período bastante movimentado. Referente a Cleópatra, mas é rápido. Ela não era, eu falei isso, mas só deixa claro, ela não era egípcia, assim. Ela não era. Ela era descendente dos povos ali da Macedônia, né? E ela foi a primeira, assim, governante desse povo do Ptolomeu, né? Dos descendentes de Ptolomeu, a falar o idioma egípcio. Nenhum dos outros falava, só falavam grego. E ela fez questão de aprender o idioma. E ela falava, além do idioma materno, que era o grego, ela falava mais 8 idiomas. Ela tinha, assim, uma inteligência notável. Não era qualquer mulher, né? Aí, voltando um pouquinho para esse imbróglio aí, né? A gente achou um filme. Esse filme é muito peculiar, tá? Inclusive, aqui, ele tem a sinopse do que está escrito aqui nesse textinho, nesse slide, é uma junção de coisas que eu peguei na Wikipedia a respeito desse filme, né? Eu assisti porque na descrição, né, ele tá disponível no Prime Video, na descrição do Prime Video, ele começa falando de um general romano, não sei o que foi para o Oriente. Que bacana, um general romano que foi para o Oriente, porque a gente só vê coisas dos generais romanos indo para o Ocidente. Aí eu falei, deixa eu assistir isso daqui. De repente eu me deparei com um filme chinês, tá? Que é estrelado pelo Jack Chan, que é um ator assim, né, bem famoso nesse universo de filme chinês. Ele tem até um jeito de fazer filme, então assim, o estilo de filme de Jack Chan é filme de luta, tem artes marciais, tal, não é tão sangrento, né, é uma coisa mais assim, e tem umas cenas cômicas, uma coisa assim, bem, sabe, bem família. É tanto que eu fui ver a censura desse filme é 12 anos, tá? A classificação indicativa dele, 12 anos. E é um filme também recente, né? Tem atores que são famosos, então tem o John Cusack, o Adrian Brody, então é um elenco famoso, mas é um filme, uma produção chinesa, tá? E aí, dependendo do local onde você lê a respeito desse filme, a história, a sinopse dele é contada de uma certa maneira. E aí eu coloquei aqui em cima a sinopse que é divulgada na Wikipedia em inglês, né, no verbete em inglês da Wikipedia, porque ele diz que é um filme de ação histórico chinês. No começo do filme, o filme afirma que ele é inspirado em fatos reais. E aí eu,
Meu Deus, que história muito doida. Como é que essa história foi inspirada em fatos reais? E fala, então, começa, né, o centro da trama não é uma trama centrada no Ocidente, é uma trama centrada no Oriente. O personagem principal é esse general chinês, que é do Jack Chan que interpreta, né, que é o Hu Wan. Ele é um general de uma guarda específica que é responsável por fazer a segurança da Rota da Seda. Então, a Rota da Seda era uma rota comercial que ligava, né, a China, o que hoje a gente conhece como China, mas não só, né, porque as fronteiras não são as mesmas, tá, gente? E aqui a China, antes ainda do Império, do domínio mongol, que foi um dos maiores também, né, impérios ali no Oriente, é o pontinho da pontinha do que a gente conseguiu colocar de Oriente dentro da nossa lista, né? Então fala um pouco dessa rota comercial que tinha vários povos, e essa guarda ela era responsável por pacificar e garantir a segurança de que quem estava passando por ali podia passar tranquilamente. E ele tem o personagem dele, né, tem uma coisa assim muito de vamos ser todos amigos, vamos todos nos unir, e é uma coisa linda, eu super recomendo esse filme, é muito legal de assistir. Eu acho que, apesar de ele dizer que ele é baseado em fatos históricos, as fontes ocidentais de história não corroboram com essa teoria, tá? Porque o filme se passa em 48 antes de Cristo, né? E os registros históricos que são consensuais entre os historiadores que são assim mais próximos da gente, né, dizem que esse primeiro encontro dos romanos com o Império Chinês e de fazer realmente trocas comerciais ali com a Rota da China, com a Rota da Seda na China, foi em 161 depois de Cristo. Ou seja, mais de 200 anos depois, tá? Uma pequena diferença de 2 séculos. Só que, quando a gente lê o verbete em inglês, né, dizem que tem algumas escavações recentes na China que encontraram coisas, inscrições romanas lá. Então, assim, é muito nebuloso, eu não consegui me aprofundar para saber o quanto desse filme é verdade ou não, mas é um filme que vale a pena. Ele fala de alguns personagens que eu não consegui encaixar, apesar de ser mais ou menos na mesma época, porque ele se baseia no seguinte fato. Lembra do triunvirato do Júlio César com Pompeu e o Cássio? Lá tem uma hora que fala que o Cássio, ele querendo recobrar, ele precisava para recobrar o seu prestígio perante o Senado e o ambiente político de Roma, ele precisava de uma vitória militar. E ele pega uma legião dele, porque era assim, cada um tinha sua própria legião, né? E aí ele pega a legião dele e invade o Império de Pártia, que é no Oriente, e morre por lá. É o que o documentário fala. E esse filme fala que há registros de uma legião romana que foi invadiu Pástia e se perdeu, e que parece que ficaram os remanescentes sobreviventes que se encontraram com alguém mais ou menos para essa região, entendeu? Então, assim, é um pequeno imbróglio, dá para poder realmente, dá para você ver de um filme para outro, de um documentário para outro, você vê uma certa ligação. E o Império de Pártia, ele é importante nesse filme porque tem um general romano, né, que pegou o herdeiro do trono, tipo assim, tinha um imperador romano, que nessa época ainda nem era exatamente império, né? Por isso que eu achei meio estranho, essa parte de Roma pelo menos não bate. Mas tinha esse imperador romano que tinha 2 filhos, um mais velho e um criança. E o imperador morreu, deixando o trono para a criança. E o irmão mais velho ficou com ciúme. E aí ele cegou o irmão mais novo. E esse general, que era fiel ao imperador pai, né, que morreu, pegou o menino para salvar o menino, fugiu com ele para o Oriente. E deu de cara lá com essa cidade que esse general da Rota da Seda tinha sido punido por um motivo que eu, na verdade, eu nem entendi, mas ele foi punido e tiveram que reconstruir uma fortaleza lá, de uma cidade que tinha sido atacada, bombardeada. E ele tinha um prazo muito curto para fazer essa reconstrução, né, com o exército dele, né, com o grupo lá da guarda dele. E aí, de repente, chega esse general romano, e aí eles pegam todo o conhecimento de engenharia dos romanos e tudo mais, e reconstroem, fazem a obra todos juntos, se unem, fazem uma bandeira de todos os povos unidos. Aí é uma coisa linda, né?
E o meninozinho cego, que conquista todo mundo, assim, cativa. É maravilhosa a história. Só que, para mim, é totalmente ficcional. Não tem como ela ser inspirada em fatos reais, né? Ai, mas Mas, ela já tá aqui no ponto para assistir. pois é. Mas eu super recomendo. Tá no Prime Video, né? Então, apesar de essa parte da história de Roma não bater, não coincidir com nada, tem ali, e é uma perspectiva oriental, né? E eu achei muito interessante. E ela tem uma, vamos dizer assim, uma lição, uma moral da história, né? Como a maioria dos filmes do Jack Chan também costumam ter, né? Então, vale a pena. E agora a gente vai fazer uma pausa nesse imbróglio romano, porque no meio disso tudo, apenas aconteceu o maior acontecimento da história da humanidade, né? Na nossa opinião, na nossa visão, né? Então, esse filme é um filme que eu coloquei que tem zilhões de filmes falando sobre a história de Jesus, o nascimento de Jesus e tudo mais, né? E para fazer uma seleção de filmes falando sobre a vida de Jesus, eu até estou falando assim, eu mais na primeira pessoa, porque não tive tempo de participar, Lila, muito nessa escolha, né? Eu peguei filmes que eu acho que são representativos de diversos momentos e filmes que eu gostei de assistir e filmes que, vamos dizer assim, me trazem informações que enriqueceram a minha compreensão. Não significa que tudo que está nos filmes, né, assim, eu acredito que foi desse jeito retratado, como foi retratado, tanto que o primeiro filme que eu coloquei é um filme que conta o nascimento de Jesus a partir da perspectiva dos animais. Então, assim, é ótimo. A minha sobrinha estava aqui em casa e a gente colocou esse filme para assistir também, foi por acaso, nem foi estudando a antiguidade que eu achei esse filme, foi por acaso que eu achei esse filme. Mas ele conta os três reis magos visitando o rei Herodes, né? Fala do rei Herodes, pedindo, quando vocês voltarem, passem por aqui, aquela coisa toda, e fala do nascimento de Jesus de uma maneira muito, assim, lúdica, muito bonita, e o personagem principal é o jumentinho, que carrega Maria, né? E fala do censo, né? Então começa ali o casamento de Maria com José, Maria contando para José que tá esperando o filho de Deus, né? E eles tendo censo, então eles tendo que sair de Nazaré, viajar até Belém. Como foi essa viagem? Muitas aventuras. Aí o jumentinho tá fazendo parte da família agora, e aí ele encontra uma ovelha que é amiga, porque na história, né, no filme, surge a estrela, né? Surge a estrela e todo mundo começa a seguir a estrela. Então, os reis magos começam a seguir a estrela, os animais começam a seguir a estrela, e a estrela tá em Belém, né? A estrela tá brilhando sobre o lugar ali, né, na estrebaria de Belém. E os animais vão vivendo muitas aventuras nesse meio tempo, né, mas eu achei bonitinha essa história, uma forma de conhecer a história do nascimento de Jesus numa perspectiva mais lúdica também, né, e que também tem algumas coisas, vamos dizer assim, com base né, em coisas bíblicas, enfim, do que a gente conhece da história de Jesus. E é interessante, assim, contextualizar, né? Jesus nasceu no período do Império Romano. E como era o Império Romano? Era um império que vivia com base na escravidão. E era escravidão de pessoas que tinham a sua liberdade cerceada, porque ele dependia do império de terras e de trabalho escravo. Então, ele ia dominando e escravizando as pessoas e se apoderando ali de terras e tal. Então, tinha a escravidão dessas pessoas, que era a base, era diferente, por exemplo, do Egito. O Egito tinha escravos, mas a base do Egito eram os camponeses, não eram os escravos. Assim, em termos quantitativos, não eram tantos. A base do Império Romano era a escravidão. Então, tinham essas pessoas sofrendo, que tinham sua liberdade cerceada, e tinha a escravidão, que era a escravidão moral, das pessoas que não eram escravos de fato, entendeu? Mas eram escravos de dos vícios que existem, né? Na, na sociedade. Então, é diferente, por exemplo, quando a gente vai estudar Grécia, teve muitos momentos ruins e tudo, mas você tinha ali tudo em volta ali de valores e princípios, e em Roma vão aparecer figuras tentando resgatar isso, Jesus é a principal delas, né? Mas você tinha muito a coisa assim envolvendo luxúria, gula, ambição, né? Todos esses vícios que perturbam, que empobrecem e escravizam a alma humana, era a base, era o que dominava ali aquele período histórico.
E aí nasce, nesse momento, Jesus para libertar o povo, assim como Moisés libertou, né? Sansão veio para libertar, e Jesus também, no sentido de que, assim, a pessoa pode, mesmo que não acredite em Jesus como a gente acredita, né? Nessa perspectiva mais cristã, tudo bem, mas é interessante ver como em momentos de crise aparecem pessoas para tentar levar, né? E fazer um movimento, um contraponto ali, né? Então, qualquer momento difícil que a humanidade possa atravessar, sempre tem ali um outro ponto e pessoas dispostas a trazer essa outro lado, outra face, né? Exatamente. Aí, contextualizando também, né, um pouco mais, esse filme, O Jovem Messias, está no Netflix, fala da vida de Jesus aos 7 anos de idade, né? Porque, assim, do que a gente sabe, né, que o... Isso, eu não sei se está na Bíblia, mas está nos dois filmes, né? Juntando esse filme da Estrela de Belém com esse filme do Jovem Messias, conta desse jeito a história, né? Que quando os três reis magos eles viajaram para visitar Jesus, o nascimento dele, até Belém, eles passaram pelo palácio do Herodes. E aí, isso ainda para mim não está muito claro, porque assim, Herodes, ele era rei, mas ele era rei do quê? Porque era a região ali, né, onde os hebreus viviam, de Israel, era uma província do Império Romano. E depois, quando Jesus já está adulto, tem a figura do governador, que é Pilatos, né? Então, o Herodes era rei, mas eu não sei exatamente qual era, vamos dizer assim, o domínio dele, né? Mas, enfim, ele dominava e oprimia aquele povo ali. E o fato de existir uma profecia de que nasceria um Messias, que seria o rei dos judeus, é claro que ameaçava Herodes. E quando os reis, que eram reis do Oriente, né, reis de outros lugares, passaram pelo palácio dele, disseram que estavam indo visitar o rei dos judeus, que era um povo, que era responsabilidade de Herodes comandar e governar, ele falou assim, então vocês me falam quem é esse rei dos judeus. Porque, pelo que eu entendi, nessa época, os próprios judeus, eles tinham já, e aí já chama de judeus, mas é o mesmo povo hebreu, né? Ao longo dos tempos. Eu não sei quando que começou a ser judeu e passou, né, de hebreu para judeu. Não estudei profundamente isso. Mas tinha já uma certa organização política, administrativa, religiosa, até jurídica também um pouco autônoma. Então, tinha as leis de Roma, tinha o domínio de Roma, mas também tinha algum espaço ali da cultura local. E eles... então, o rei Herodes falou assim, quando vocês encontrarem com ele, me falem, me avisem. E aí os reis perceberam a intenção, né, maldosa de Herodes. O desenho mostra isso de uma forma maravilhosa, porque tem 3 camelos que ficam espiando, é muito bom, e para acompanhar o que está acontecendo, né? E Herodes manda, os reis na volta não passam por Herodes, não falam onde eles acharam Jesus, né? E o Herodes manda matar todas as crianças de até 2 anos de idade na Galileia, que é uma região de Israel, né? E independente de qualquer coisa, todos os meninos de 2 anos de idade. E aí, nesse filme, tem um soldado, né? Acho que é um general, um soldado romano, não sei qual a patente dele, que participou desse massacre de Belém. E nessa época, José recebeu um sonho, né? Um sonho e fugiu para o Egito. E quando eles fogem para o Egito, eles vão para Alexandria, que era a capital do Egito nessa época. E estavam lá vivendo em Alexandria, Jesus com 7 anos de idade, né? E começam a acontecer algumas coisas. E assim, pelo que eu sei, né, eu não sei de onde que essa história desse filme fez, mas pelo que eu sei, na Bíblia conta que Jesus fez o primeiro milagre dele já com seus 30 anos, né? De transformar água em vinho. Mas aqui nesse filme fala de alguns milagres que Jesus fez quando criança e mostra um Jesus criança, mostra um Jesus assim ingênuo, mostra um Jesus que não sabe como e por que, quem ele é e por que ele sabe fazer essas coisas que ele consegue fazer, né? Então é claro que tem uma coisa assim, mas ainda assim para mim isso não estraga o filme, mesmo, né? Mostrando um Jesus criança, que também é bonitinho de ver a ingenuidade do Jesus criança retratada no filme.
e eles voltam de Alexandria para Nazaré. Só que nessa volta, eles continuam sendo perseguidos pelo filho de Herodes, que agora é rei, está ocupando o trono, e manda esse soldado perseguir eles, né? E aí vai contando toda essa história de Jesus aos 7 anos de idade. E Jesus descobrindo essa verdade, essa história do que aconteceu com as crianças de 2 anos, de por que eles saíram de Belém e foram para Alexandria e estão voltando para. Eles não voltaram para Belém, eles voltaram para Nazaré, que era a terra onde José e Maria realmente moravam, né? Não onde Jesus nasceu. E depois ele quer ir para Jerusalém, e aí mostra Jesus convivendo com primos, assim, crianças, né? Que eram filhos de um irmão de Maria. Então, assim, eu não sei até que ponto as coisas que estão nesse filme são embasadas na Bíblia, mas é um resuminho da história. Eu achei interessante esse filme, por fazer uma conexão temporal com as coisas, né? E aí uma pequena pausa na história de Jesus. Uhum. Quer falar alguma coisa, Lila, até agora do que eu falei de Jesus? Tá bom? Não, eu não assisti aqueles filmes, não tem nada a acrescentar. Pois é. E aí, por conta realmente, tá, do tempo, ou seja, 9 depois de Cristo, aquele filme era 7 depois de Cristo, esse aqui é 9 depois de Cristo. São marcos temporais que estão nos próprios filmes, né? Sempre que possível, a gente coloca aqui o marco temporal que o próprio filme se afirma, né? E na Germânia, o que é a Germânia? A Germânia é um território do que hoje a gente conhece como Alemanha, né? Que já estava sob domínio romano. E existiam diversas tribos bárbaras, né? Como os romanos chamavam as pessoas que não eram romanos. E essas tribos elas resistiam, né? E tinham diversas batalhas e tudo mais. Essa série foi até uma indicação de um amigo meu, né, historiador, que falou, né, dos bárbaros. É uma série da Netflix que, quando eu assisti assim, sem pesquisar nada antes, eu assisti como ficção, com um olhar de ficção, tá? E aí, quando eu fui fazer o slide aqui, eu descobri que ela não é uma ficção histórica, ela é uma ficção histórica. Ela tem ficção, mas ela é realmente personagens, assim, reais, né? O grosso do enredo, né? O principal da trama, de fato aconteceu. E é impressionante. Então, assim, a parte mais impressionante, a coincidência da coincidência, releva que não é real, mas é efeito narrativo, né? Mas de fato, existiu, né, uma pessoa chamada Arminius, que ele foi do exército romano, mas ele, na verdade, ele nasceu bárbaro. E o pai dele era chefe de uma tribo, e aí isso aí já é a romanceação, né? E quando ele era criança, ele foi dado para os romanos para, vamos dizer, selar uma paz entre os romanos e aquela tribo. E ele foi criado entre os romanos, né? E na série fala que ele foi dado para um determinado general. Né? Eu não achei uma fonte que falasse para quem que ele foi dado como criado, para ser criado como filho adotivo. Né? E fala que ele foi criado como filho adotivo desse general romano, pai e tal. E esse general romano está agora na Germânia, ele já adulto, né? E chama o filho para ajudar a resolver a situação, porque estava lá uma crise e o César mandou assim, tem que resolver esse negócio. Esses bárbaros estão resistindo demais, não estão pagando imposto suficiente, vamos resolver. E aí ele realmente, vendo o que os soldados romanos estavam fazendo com os povos ali naquela região, de tirando dinheiro da onde não tinha, tirando tributo, né? Não era nem dinheiro, era produto mesmo, era comida, era animal e tudo mais, da onde não tinha nem de onde tirar, e tratando com assim, muita barbaridade, vamos dizer assim, né? Ele simplesmente faz uma conspiração para lutar contra os romanos. Ele muda de lado. E aí ele unifica as tribos que eram completamente, tipo assim, não conseguiam se unir, não concordavam e tudo mais, né? No seriado, ele faz isso com a ajuda dos melhores amigos de infância dele, que é óbvio que, né, essa parte não tem como saber, não é bem cara de ficção. Mas, de fato, ele arquitetou uma emboscada que dizimou
dizimou 3 legiões romanas. Isso de fato aconteceu. E depois disso ele ainda ganhou mais batalhas e tal e tal. E essa série, né, fez bastante sucesso na Netflix e foi confirmada uma segunda temporada. Então a primeira temporada vai até essa primeira batalha. E aí, assim, por isso que eu falei, infiltração, né? Ele vai ter essa batalha, ele vai virar de lado, porque você fica a série toda tentando ver se ele vai mudar de lado, mas ele vira de lado e lidera uma união das tribos contra os romanos, para poder eles ficarem fortes o suficientes para lutar contra a legião romana que estava lá, né? Então, é, é bem interessante. E tem um link também com essa expansão que começou com Júlio César, né? Essa expansão romana, eu imagino que isso deve ter acontecido muitas vezes, sabe? Dos bárbaros vencerem, até mostra alguma coisa num documentário, né? De um bárbaro ali que conseguiu vencer e que a muito custo. Foi Júlio César? Acho que foi no de Júlio César, Foi de né? Júlio César. É. Foi. Então, é interessante. Assim, ver que também houve resistência, né? Algumas batalhas foram vencidas, né? Uhum. Essa daqui, pelo que eu vi, esse cara ele é tido como um herói nacional na Alemanha, né? Porque ele já estava unificando tribos germânicas antes, muito antes, muito antes do povo alemão se entender como um povo alemão, né? Porque a Alemanha é um país que na Europa, depois da descentralização, né, política que existiu durante a Idade Média, os estados lá foram se concentrando, né, centralizando o poder e formando estados nacionais. E a Alemanha só foi em 1871, né, tipo assim, foi bem depois de todos os outros, né? A Inglaterra foi no século XVI, no século XV, né? No final da Idade Média, França, Inglaterra, todos esses já eram países. A Alemanha não era uma série de reinadinhos, né? Separados. Então, esse Arminius, ele é tido como um herói nacional. E aí eu li também que depois do nazismo, né, que teve essa coisa assim, como ele era um herói nacional, vamos dizer assim, bélico, ele hoje foi, vamos dizer assim, está mais no discreto, né? Os alemães não têm mais tanto, vamos dizer assim, orgulho dessa história, desse cara. Mas essa batalha e esse cara, eles são representativos porque eles conseguiram derrotar a potência que era o Império Romano no auge do poder romano, entendeu? Usando estratégia, usando, né, as táticas mesmo assim de conhecimento do terreno e tudo mais. E a emboscada que eles fazem nesse seriado é o merminha igualzinha que fizeram em outro filme que agora não estou me lembrando muito bem qual foi, mas é igual a mesma tática, né, de emboscada é representada também em outro filme. Bom, então, só para retomar aqui uma coisa aqui a respeito desse seriado dos bárbaros, é que é violento também, tá? Então, assim, só lembrando, veja bem que a censura dele a classificação indicativa é 18 anos, tá? Então, assim. É nível Game of Thrones ou é mais? Menos. Ah, então tá menos. Ah, mas assim, tem umas coisas fortes também, né? Mas é legal, eu gostei bastante, assim, tipo, é uma série que tem 6 episódios e eu assisti muito rápido. Você nem sente, sabe? Ela vai te prendendo, assim, então ela não é uma série muito longa, cada episódio tem 1 hora, mas ela é gostosa de assistir. E já tem segunda temporada confirmada, eu já tô, assim, tipo, esperando o lançamento. E aí agora também continuando um pouco, né, essa parte do Império Romano tem, essa eu não posso falar porque eu não assisti. A terceira temporada do documentário Império Romano, que fala de Calígula, o imperador louco. Não, Calígula é a primeira. A É a terceira é primeira? de é. Eita. Então depois tem que corrigir aqui o slide, mas no que eu tinha visto naquele texto que a gente fez pro blog, né, eu peguei de lá. Não, é a primeira Calígula. Então, eu assisti essa primeira temporada de Calígula há um tempo, e aí, nesses 3 meses eu assisti a de Júlio César e a de Cômodo. Mas, do que eu me lembro de Calígula, né? O que aconteceu com ele é que, assim, ele perdeu os pais dele, e os pais dele foram mortos, ele viveu a infância, assim, o resto da infância e adolescência dele preso, até que o imperador lá da época, porque o pai dele era concorrente político lá do imperador, resolve chamar ele porque ele não sabia quem ia colocar no lugar, né? E aí resolve colocar
Calígula. Inicialmente ele parece uma pessoa até mais meio centrada, mas ele vai sendo influenciado e vai ficando doido. E o interessante dessa série é ver como é que existe gente doida no mundo e que assume lugar de poder, e é uma situação assim. Mas, assim, enquanto personagem histórico, não me instigou muito, não. Eu nem fui atrás de saber muita coisa. É interessante saber que existiu, né? Que isso acontece em humanidade depois, Pois é, na né? verdade, o que me chamou mais atenção, sem ter assistido, e assim, o que me instigou para talvez querer assistir essa temporada, que não deu tempo de eu assistir toda, porque o período, essas datas, quando eu coloquei aqui as datas das temporadas, né, do Netflix, a gente colocou as datas de vida, né, desses personagens principais. Então, eu tô até achando pouco, assim, ele morreu jovem mesmo, com 30 e poucos anos, menos de 30 anos. Foi, né? Então, assim, é o período de vida dele, não é necessariamente o período que ele governou, mas o período de vida dele, e dentro do período de vida dele, o período que ele governou, né, que ele foi imperador, é exatamente o período, vamos dizer assim, muito próximo da vida de Jesus, né? E tinha alguém, então, tipo assim, Pilatos estava respondendo a algum imperador, Herodes estava respondendo para alguém acima dele, e para quem que eles estavam respondendo. Então, assim, isso que para mim ficou assim, uma lacuna para mapear, né? Quem era o imperador na época de Herodes e na época de Pilatos, que era quando Jesus nasceu, né? E quando Jesus foi crucificado. Porque, assim, para mim, a única coisa que chamou atenção desse Calígula foi esse período que eles, tipo, de 12 a 41 depois de Cristo, é uma coisa muito, uma janela muito próxima, né? Então, vale a pena entender o que estava acontecendo no topo do poder do Império Romano nesse período. Eu acho, essa perspectiva, para mim, me interessa. É interessante, é porque tem tempo para assistir, aí eu não tá tão fresco na minha memória, sabe? Vamos lá, então, para o próximo filme. Esse eu assisti também, assim, sem nem me tocar que estávamos chegando no período da Páscoa, né, da Semana Santa. E é um filme, tá disponível no Netflix, eu recomendo. Ele começa, né, inclusive o texto que tá nesse aqui não foi copiado, eu realmente escrevi, né, porque tem a minha opinião, né, então, assim, ele cobre um período de tempo bastante grande, porque ele tenta, em menos de 2 horas de filme, falar da passagem, assim, tenta colocar, encaixar o máximo possível de passagens bíblicas. A sensação que dá é que às vezes ele tá, tipo assim, só encaixando um monte de coisa que parece um pouco desconectada, né? Tipo assim, tá aqui, de repente tá ali, depois de repente tá ali, depois de repente tá ali outro, e aí você fica meio assim, mas como foi? Então, assim, não é uma narrativa lenta, é uma narrativa bem recortada, né? E no começo, ele começa falando, para falar de Jesus, ele começa falando de Adão. Então, aí mostra uma imagem, um flashzinho de imagem, né? Adão e Eva no paraíso, aí fala de Abraão, aí fala de Moisés, aí fala de. Enfim, faz uma retrospectiva dos grandes patriarcas, dos grandes líderes do povo hebreu, até chegar em Jesus, o Messias. E é um filme também que ele bem recheado de passagens bíblicas, assim, do que eu já escutei a respeito, porque eu também não li, né, o Novo Testamento. Mas, assim, de histórias que eu já escutei de pessoas falando com base na Bíblia, né? Tem muitas, bem parecidinho mesmo com o que eu já escutei de pessoas falando que está na Bíblia. E ele mostra uma perspectiva interessante do ponto de vista histórico de como era essa relação entre os romanos e os hebreus, né? Porque mostra ali o julgamento de Jesus com os líderes religiosos hebreus, né? Com Caifás e tudo mais, como eram os costumes da época. Ele me parece ser bem fiel ao que está retratado de costume da época de histórico, né? Na Bíblia. Então, por exemplo, que Jesus foi sepultado no Jardim de Arimateia, né? De José de Arimateia. Esse nível de detalhe, né? Apesar de ter algumas coisas que, enfim, parecem um pouco estranhas, né? Tipo assim, um Jesus muito fraco, discípulos muito, assim, sem saber se estavam fazendo certo ou não, muito com o pé atrás, meio sem acreditar, né? E aí tem algumas coisas, assim, que eu fico examinando mais do ponto de vista, assim, de registrar, né? Imageticamente é bem interessante.
Legal, legal que faz essa retrospectiva assim, né? Desde Adão, Abraão. É muito rápido, é um flash no começo, tá? Mas fala, principalmente o foco é a vida de Jesus pregando, né? Começa mesmo ele chamando Pedro para segui-lo. Começa dali, não começa do começo, né? Porque o começo é quando Jesus pregando, é ele fazendo o primeiro milagre de transformar, né, água em vinho e tal, nas bodas lá no casamento. Mas o filme começa ele falando, chamando Pedro para segui-lo. Legal. É interessante. É um filme bem legalzinho de ver, achei bonito. Bem, Ben-Hur. Esse filme, fiquei chocada quando fui pesquisar ele. Eu assisti porque era de antiguidade. Eu assisti porque eu disse, menina, esse negócio desse Ben-Hur eu já ouvi falar. O que é, não sei quem é. Na época que eu assisti, ele estava disponível ou no Netflix ou no Amazon Prime, mas agora não está mais, tá? Então, quem quiser ver, tem que ver no Telecine ou alugar pelo YouTube. E esse Judá Ben-Hur, ele é um judeu de origem de família nobre, importante. Tá? Então, já mostra também a diferença ali das classes, como era o costume, né, do povo judeu na época. E ele... Aconteceu uma série de desventuras na vida dele, ele virou escravo. Né? Ele foi acusado injustamente e tá ali mostrando de como os hebreus estavam se preparando para receber uma pessoa importante, não lembro se era um general, se era um imperador romano, uma pessoa importante do Império Romano que ia passar por ali, e aí deu uma confusãozinha, porque nem todos, como aquilo que a gente falou, né, os romanos eles governavam, mas eles não dominavam e governavam sem resistência, existia resistência, né? Assim, existiam pessoas que estavam querendo começar uma revolta, que queriam começar rebeliões, revoluções para poder se libertar e tal e tal. E aí, nesse contexto, ele, tipo assim, se deu mal e virou escravo, né? E aí, depois de escravo, ele virou gladiador, e toda uma aventura, e toda uma história, assim, completamente sobre-humana. E aí eu fui descobrir que o Ben-Hur, ele é um personagem de ficção, né? Que foi um livro. O nome do livro é Ben-Hur, Uma História dos Tempos de Cristo, que foi escrito por Lew Wallace em 1880. E ele foi considerado, tipo assim, ele virou um best-seller, ele ficou sendo um dos livros mais vendidos, virou sucesso. É tanto que o Ben-Hur parece, não sei no teu imaginário, mas no meu imaginário era uma pessoa tipo assim, Júlio César, Cleópatra, Ben-Hur, entendeu? Né? Mas não, ele não existiu, né? Apesar de ele ter sido escrito para um contexto histórico que existiu. Então, ele é um personagem de ficção, um contexto histórico que existiu. E aí, em determinado momento da vida dele, ele encontra Jesus, tá? Mas é um filme de aventura, é um filme que não é um filme assim, é um filme de superação, de desafio, de aventura, é com Morgan Freeman, sabe? Com efeitos especiais, é um filme de 2016, e Jesus é interpretado por ninguém menos que Rodrigo Santoro. Eu adoro Rodrigo Santoro, sou fã do trabalho de Rodrigo Santoro. E de repente eu tava lá assistindo o filme, vale Jesus, eu não sabia que Jesus tinha a ver com a história de Ben-Hur, né? Aquela assim, bem desinformada. Eu assisti o filme sem saber de absolutamente nada. De repente, menino, isso daí é Jesus, olha, parecido, né? eu assisti esse filme quando lançou no cinema há muito tempo. Mas é um filme, assim, muito bonito, a história, né? É uma história de superação, assim, de transformação. É da verdadeira alquimia, que o povo fala que os antigos alquímicos, eles usavam essa história de você transformar qualquer metal em ouro, era uma simbologia, né? É uma metáfora. O que a gente tem que transformar em ouro é o nosso coração, os nossos sentimentos. É muito bonito. Pois é, exatamente. Então, aí recomendamos este filme, é muito legal. E esse aqui eu posso falar pouco, eu vi só 2 episódios, né? Mas Maria Madalena é uma produção também para televisão, né? Mexicana. E está disponível como série no Netflix. São apenas 60 episódios, gente. Tu assistiu? Tu assistiu toda não, né? Alguns, não todos. É muito longa e, assim, eu particularmente tem coisas... Filme sanguinário não me impressiona tanto, mas tem umas coisas, assim, de violência contra a mulher e tal, que eu já não tenho tanto estômago, sabe? Aí Mas teve uma hora que eu falei, não vou dar um tempo aqui de Maria Madalena. Mas é muito legal.
Eu achei muito bem feita, assim, bem dirigida, muito legal. Pois é, Retrata bem, mostra bem aquele período histórico, entendeu? o pouco que eu vi também eu achei interessante. Eu não vi por falta de tempo mesmo, assim, porque eu Bem achei bem feitinho, assim, para quem quiser mergulhar nesse universo, né? E também, mais uma vez, é uma coisa, talvez seja uma coisa dos nossos tempos, né? De você ver uma coisa, uma história bíblica, uma história pela perspectiva feminina, né? exatamente. Vale a pena, é legal. Eu quero terminar de assistir para poder falar com mais propriedade. Entrou na nossa lista aqui de seleção, por ser uma coisa que também, pelo que eu vi, ela não tem um recorte linear, assim, histórico, cronológico muito linear, né? Vai, volta, conta a vida dela, como foi que ela se casou e não sei o quê. Eu nem sei se isso é verdade, se ela se casou mesmo ou não, porque o que eu sei é que ela vivia em prostituição quando ela encontrou Jesus, que ela tinha posses, né? Então, há controvérsias, né? Pois é. Uhum. Então, essa série, ela desconecta um pouco essa visão, né, de Maria Madalena como uma mulher da vida. Esse recorte específico assim, da vida de Jesus, eu não sei muita coisa de detalhe histórico, assim, eu sei a essência, né? Mas eu não tive tempo de mergulhar, porque são 4.000 anos, né? Então, esse período realmente eu não me debrucei ainda sobre. Eu acabei até vendo alguns filmes bem recentemente, porque eu estava procurando filmes sobre a antiguidade, e tem muito filme sobre a antiguidade da época de Jesus, entendeu? Sim. E aí eu acabei fazendo essa seleção. Esse filme, eu também gostei bastante dele. É um filme que conta os momentos iniciais logo depois da crucificação de Jesus. O começo desse filme é quando Jesus está sendo retirado da cruz, né? E da perspectiva desse soldado romano, porque quando o corpo de Jesus desaparece do sepulcro, né? O, os líderes lá, né? Não sei se é exatamente o Caifás ou se, enfim, são outros rabinos judeus, né? Que estavam ali querendo segurar uma rebelião, e o próprio Pilatos, né, que tinha que também garantir a ordem e a lei, impor a lei romana ali naquela região. E então eles tinham medo dessa revolta iminente, né, da população ficar descontente com o que aconteceu com Jesus. E aí ele é designado para descobrir o que foi que aconteceu com o corpo de Jesus. E aí ele fica, né, até que ele, assim, vai perseguindo, tentando descobrir, interrogando as pessoas. É interessante para a gente ver como era, assim, pelo menos uma possibilidade de métodos de interrogação, né? Como era a polícia, a investigação policial no Império Romano. E é um filme bonito, assim, gostei. Tá disponível no Netflix hoje em dia. E aí, já fechando a sequência de filmes sobre assuntos bíblicos e sobre a vida de Jesus, tem esse filme que eu vi há um tempo no cinema, que é muito bonito também, que conta a história de Paulo, né? E aí é Paulo já bem, os apóstolos de Jesus, né? Paulo bem já velhinho, né? Ele ficou um tempo preso, ele ficou preso em 2 lugares diferentes, né? E aí ele tá, não tô lembrando agora onde, e ele era uma pessoa que tinha um certo, vamos dizer assim, um certo respaldo, então ele não era qualquer prisioneiro. E aí, nessa narrativa, o filme conta, não sei se foi assim, né? Na história da formação da Bíblia, se foi assim, mas o filme conta que ele recebia visitas de vamos dizer, um discípulo de segunda geração de Jesus, né? Que estava querendo aprender com Paulo, porque esse filme ele mostra uma época dos cristãos sendo assim perseguidos de forma muito cruel, se escondendo, né? Cristão era assim empalado nas ruas para iluminar as ruas de Roma, um negócio assim bem cruel mesmo, bem sangrento. E como Paulo era uma das pessoas que assim inspirava a continuidade da essência dos ensinamentos de Jesus entre os cristãos, né, e a comunidade que existia, tá? Então ele retrata esse período e conta a história de Paulo e como ele passou a reconhecer Jesus, tá? Que é uma história também interessante, né?
E aí ele vai contando isso para uma pessoa que vai visitando ele na cela e vai escrevendo a história. Então, é como se fosse um primeiro, vamos dizer assim, embrião de um livro da Bíblia, que agora eu não sei dizer qual é, que eu não estou lembrando. Faz muitos anos que eu vi esse filme, mas é legal. Pompeia. Esse você falou, eu falei, vou colocar, porque também é um filme de antiguidade. É um filme bem, assim, que fala de um território um pouquinho diferente do que a gente estava falando, né? E é uma ficção, né? É uma ficção. Não tô lembrando mais muito, faz muitos anos que eu assisti esse filme. Tu quer falar alguma coisa desse filme? Ele é mais entretenimento, o objetivo desse filme é mais entretenimento. Só de fato, assim, né? Existiu uma erupção e realmente uma cidade foi dizimada e as pessoas viraram pedra, e isso ainda existe, tem vestígios históricos disso. Mas toda essa história de amor aí é bem, bem ficcional. Mais um que eu assisti. Esse é legal. É um filme que eu falei que a mesma metodologia de dizimar um batalhão romano, ela é feita nesse filme aqui. É bem parecido, né? Ele é ficção, né? E na época, de fato, a nona legião romana desapareceu dos registros romanos sem ninguém saber o que aconteceu. E esse filme, ele conta uma história de ficção de como isso, vamos dizer, poderia ter sido, entendeu? Mas bem assim, porque é muita aventura. Mas é romanos lutando contra bárbaros e a história sendo contada, vamos dizer assim, né? De uma forma bem semelhante, essa da perspectiva dos romanos. Aqueles seriados bárbaros, ele conta da perspectiva dos bárbaros. Né? É uma coisa assim que você conhece um pouco mais o dia a dia, o cotidiano dos bárbaros. Esse aqui você vê um pouco assim, o código de honra dos soldados romanos, né? Assim, a fieldade ao general que foi preso por um líder bárbaro e eles vão lá tentar resgatar e ele recebeu uma ordem de comandar o batalhão da legião inteira, sobraram tipo 5 caras e eles atravessam montanha, neve, no frio, com as pernas de fora, com os braços de fora, aquela coisa, né? E sendo perseguidos por um grupo de bárbaros que estava tipo, caçando eles ali na região, né? E é um filme de entretenimento bacana, com um fundo histórico interessante e ficcional. Então, estamos aqui no período romano, muitas coisas acontecendo, e temos em Roma um imperador chamado Marco Aurélio, que ele era estudioso da filosofia estoica. Né? Ele era um filósofo estoico, então ele é conhecido até hoje como imperador filósofo. E aí ele escreveu esse livro, Meditações, que nós iniciamos essa reunião mencionando ele, né? Onde ele lança assim pensamentos dele, né? E é um livro assim muito interessante que mostra muito bem assim isso que eu falei na hora que estava falando das duas, que em momentos muito sofridos e muito dolorosos para a humanidade sempre tem aquelas pessoas que vêm trazendo um outro lado, né? Trazendo assim palavras de mais lucidez, né? Trazendo um lado lúcido, trazendo uma consciência, né? Assim, a respeito do que é a vida. Então é muito legal esse livro, assim. Uma coisa que ele fala assim, que é bem interessante, ele diz assim: todo dia ao acordar, saiba que você vai encontrar um ignorante, você vai encontrar uma pessoa que vai te ofender, você vai encontrar uma pessoa que vai fazer algum mal para você. Isso vai acontecer. Se você já sabe que isso vai acontecer, porque somos seres humanos, convivemos com outros seres humanos, e tem gente de todo tipo no mundo, isso eu estou falando com minhas palavras, né? As palavras dele. Você sabe que isso vai acontecer, a sua reação diante a isso é responsabilidade sua. Você devia estar preparado para isso. Então, assim, não se apegar àquilo que aconteceu, se magoar, se revoltar, é responsabilidade sua, porque você já é adulto, você sabe que isso vai acontecer. Então, se prepare, né, para
essas adversidades da vida. E aí ele fala assim, tem uma perspectiva de que tudo que acontece por alguma razão. De alguma maneira a gente atrai as coisas que acontecem na nossa vida. Então, não podemos nunca nos revoltar com nada que acontece, porque de alguma maneira atraímos aquilo. A gente tem que se dominar para a gente poder, né, assim, responder a isso de uma maneira mais lúcida e imparcial possível. Eu até selecionei aqui. Eu estou aprendendo a usar esse aparelho aqui, que é o Kindle. Eu tinha selecionado mais coisas, mas desapareceram, tá? Então, eu vou pegar o que está aqui ainda, para ilustrar isso que eu falei agora. Legal, ele agora não está, acho que. Aí ele fala assim: não diga nada mais a si mesmo do que o que as primeiras aparições informam. Suponha que tenha sido relatado a você que uma certa pessoa falou mal de você. Isso foi relatado, mas que você foi ferido, isso não foi relatado. Eu vejo que meu filho está doente, ele está exemplificando, né? Eu vejo, mas que ele está em perigo, eu não vejo. Portanto, respeite sempre as primeiras aparências, não acrescente nada de dentro, e depois nada lhe acontece. Aí ele dá um plus aqui. Ou melhor, ele fala, não acrescente nada de dentro, ou melhor, acrescente. Mas acrescente algo como um homem que sabe tudo o que acontece no mundo. Então, o que ele quer dizer assim, é se você for acrescentar uma impressão sua, que seja impressão de como um homem que sabe tudo no mundo, né? Então, assim, de alguém consciente, de alguém lúcido, não é uma impressão que vai magoar, que vai ferir, que vai ofender, né? É muito legal, assim, nesse contexto histórico, apareceu um cara que foi um imperador e que com esses pensamentos, sabe? Com essa humildade, assim, é muito interessante. No início desse livro, ele começa, assim, honrando todas as pessoas que passaram pela vida dele, que tiveram alguma importância. Ele fala do pai, fala da mãe, e aí ele fala de pessoas assim que ofenderam ele, pessoas que traíram ele. Ele agradeça ao fulano porque me ensinou tal coisa assim, assim, assim. Aí ele vai assim honrando todas aquelas pessoas, sabe, que passaram pela vida dele, até aquelas que fizeram ele sofrer e o que ele aprendeu com essas pessoas. É muito legal. E assim, ler a leitura simples, linguagem É muitas páginas ou é curtinho? Não, ele não é tão curtinho, não. Eu não li ele todo ainda. Deixa eu ver. Ah, eu não tô sabendo mexer direito nesse bicho. É porque é digital, né? Eu queria saber se ele é grosso, se ele não é. Fiquei com vontade de ler esse daí. E aí vê que a gente está aqui já, assim, quase 200 anos depois do nascimento de Jesus, né? E a gente vê também, assim, primeiro, a duração do Império Romano, né, ali se prolongando, eles sofrendo resistência, né, em algumas áreas, principalmente na Europa, né, no mais, na parte mais ocidental, sofrendo batalhas que eles estavam sofrendo perdas significativas, né, em batalhas, e aí você vê essa ainda, assim, não está muito perto da decadência, né? Mas ainda está ali, já não está mais no pico do auge, né? Já está assim, num período mais como se fosse assim, estabilizando, né? E aí, quando 300 e tanto depois de Jesus, é que Constantino vai acatar o cristianismo como religião oficial, porque até então também estavam ainda perseguindo cristãos. Então, aquele contexto do filme anterior, né, de Paulo, que eu falei, ainda está rolando, né? Então, assim, tá tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? E é interessante que ele escreveu esse livro em campo de batalha, assim. Ele estava liderando ali. Eu vi um vídeo até do canal Nerdologia, porque o próximo filme, né, eu fui ver um vídeo no canal do Nerdologia, e nesse vídeo ele fala que o Marco Aurélio, ele faz parte de um período que eles chamam de os imperadores sábios, né, porque nem sempre Roma foi governada por pessoas que são, vamos dizer assim, admiradas na posteridade, né, e também, assim, nem sempre eles são admirados na época, mas podem ser admirados na posteridade. E às vezes são admirados na época, respeitados na época, têm uma autoridade assim legítima, né? E são admirados também na posteridade, né? E o Marco Aurélio ele foi o último desses,
Então, a gente vai começar agora a falar do filho do... Aí essa é a terceira temporada. Exato, né? Então tá trocadinho aqui, tá, gente? Então, assim, o Cômodo, ele assumiu o império depois que o pai dele morreu. Marco Aurélio morreu no campo de batalha, né, de uma doença. Aqui o documentário ele conta assim bem o clima de tensão que já existia, ainda existia, né, mas que nessa época era forte, de conspiração entre os senadores contra, para saber porque assim, não necessariamente, principalmente nas coisas mais antigas, né, mas é que a gente tem a noção de que na monarquia e até mesmo no império, muitas vezes, o poder passa de pai para filho, mas não necessariamente, né? O próprio Marco Aurélio, por exemplo, ele foi adotado como um filho pelo imperador antes dele. Então, assim, eles veem quem é a pessoa que tem mais aptidão para assumir a liderança, a adotam como filho, entendeu? E outros imperadores romanos também fizeram isso. E então, assim, nesse caso, o Marco Aurélio tinha um filho, que era Cômodo, que era, vamos dizer, um playboyzinho, né? Ele não tinha talento político, não tinha, vivia uma vida de festa, meio que de farra, né? E aí foi convocado pelo pai para ir para a frente de batalha nessa época, que, se eu não me engano, eles estavam na Germânia também, tá? Ali na região da Alemanha, lutando, tentando, né, fazer uma resistência. Eles queriam chega uma hora assim que eles estavam já querendo, né, tipo assim, parar a guerra, né? Porque tem um momento que eles tipo assim, beleza, vamos só parar essa guerra aqui. Tem nesses filmes que falam da relação entre os romanos e os bárbaros que eles iam conquistando, tem alguns momentos que os romanos estavam ali bem oprimindo e coletando impostos e tudo mais. Tem momentos que eles estão querendo conquistar um território que não é deles, né? No caso de Júlio César, por exemplo, né? Eles estavam querendo conquistar um território que não era deles ainda. E tem momentos que eles estão querendo manter o território. E naquele filme do Centurião, ele é interessante porque ele mostra o Império Romano recuando. Eles tinham um posto avançado, né? E aí sofreram derrotas, estavam sofrendo muitas resistências, e aí eles recuaram, tipo assim, abriram mão daquele território. Então é uma coisa assim, bem dinâmica, né? E aí é que eles estavam nessa campanha, nessa frente de batalha, e o Marco Aurélio chamou o Cômodo para ir para lá. Não estou lembrando exatamente aonde, mas se eu não me engano, é na Germânia mesmo. E naquele fim de mundo, para ele ser treinado, preparado para poder assumir o lugar de imperador, né? E Marco Aurélio já doente. E aí assim, Cômodo foi um imperador bem fraco de valores e princípios, assim, ele era bem vaidoso, assim, né? Deixava, aí era um imperador gladiador, então ele ia lá para o Coliseu lutar. Eu não sei se eu conto a história aqui, porque deixar o povo assistir, né? É. Eu gostei dessa temporada aí. A do Calígula eu não gostei muito, não, sabe? Mas essa de Cômodo eu gostei. Mostra. É interessante. Mas, assim, é um personagem histórico bem ruim, E é um né? personagem histórico tá nesse filme. Então, assim, o fato de Cômodo ser um imperador gladiador, né, que de fato entrava na arena e de fato lutava contra gladiadores, contra animais e tudo mais, é interessante porque ele faz alguns contrapontos, né, de inspiração, e você pega fatos que são históricos e você mistura numa outra narrativa, né? E o filme Gladiador é um clássico, quando a gente pensa em filmes falando sobre o povo romano, é um dos mais famosos, é um filme que ganhou 5 Oscars, enfim, né? Uma superprodução do ano 2000, já é até antigo, mas ainda assim continua sendo um filme famoso. E o filme começa exatamente com o imperador Marco Aurélio, que tinha um filho chamado Cômodo e uma filha chamada Lucila. Então, assim, são personagens que, apesar de terem sido não foi mantida a veracidade histórica, eu até recomendo quem quiser fazer uma comparação, esse vídeo do Nerdologia,
né, falando sobre o filme Gladiador, ele vai dizendo bem direitinho, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é, né? Mas é interessante ter um contexto de conhecimento de Império Romano para poder também fazer uma leitura mais ampla, entender melhor o que eles falam no vídeo, que é bem rápido. E assisti o filme recentemente, né, para poder lembrar de todos os detalhes. Então, o personagem Maximus, por exemplo, é fictício, né, mas ele é inspirado em uma somatória de personagens reais, né, de pessoas que existiram de fato. E tanto que o Maximus luta com o Cômodo na arena nesse filme, né? Se eu não me engano. Mas, enfim. Então, esse filme vale a pena. E ele ilustra bem a cultura do que eram, né, os gladiadores. Tem uma série que nós optamos por não colocar aqui, que é a série Spartacus, que também fala, né, dos gladiadores, da questão da cultura dos jogos, fala até com mais detalhes, porque é uma série, então tem muito mais, assim, pano para manga, né, para contar a história, mas a gente assistiu e a gente não gostou. Eu e a Lena, a gente não conseguiu assistir, eu só assisti um episódio e meio só. É interessante assim, porque esse Spartacus, ele existiu, né? Realmente, ele foi um gladiador, que ele foi uma voz de resistência, assim, ele era como se fosse um líder ali que representava a população oprimida ali no Império Romano. Nessa perspectiva é interessante, mas a série, ela, assim, ela apela muito, né? Muito, eu não aguentei assistir, eu comecei a assistir alguns episódios, chegou uma hora que eu achei tosco. Também eu achei meio mal feito, meio muito forçado, sabe? Assim, algumas cenas completamente desnecessárias, assim, bem focado em entretenimento, apesar de que a gente até leu assim um artigo falando que eles estavam realmente retratando bem algumas coisas de como era o dia a dia dos gladiadores, né? A hierarquia que existia entre eles e tudo mais, mas assim, para mim não deu. Aí a gente nem colocou aqui na lista porque não podemos falar, não podemos opinar. Não podemos opinar, acho que é ruim. De que não conseguimos assistir, né? Tipo assim, porque até para falar que é ruim, eu digo assim, olha, eu vou tentar, vou dar uma chance, né? Vou assistir pelo menos 2 episódios inteiros. Eu nem isso eu fiz, eu assisti 1,5. Não, eu assisti acho que uns 4, viu? Uns 4 assim. Ainda fui. Impressionante que assim, tem várias temporadas, né? Então, assim, parece que tem alguém que gosta, porque estão fazendo várias temporadas. Mas, enfim, é uma série da Netflix, tá? Spartacus, quem se interessar por mais, enfim, sangue, sexo e essas coisas. Aí, pronto, concluímos. Como ficou muito recortado, né, assim, os assuntos, eu senti necessidade de fazer uma listinha de uma linha do tempo que falam de coisas bíblicas, né? Só mesmo para poder organizar a Bíblia de uma maneira separada das coisas históricas. Porque é uma sequência, né? Então, esse daí são os 12 filmes que contam histórias bíblicas que estão na nossa lista. A gente sabe que existem muito mais, que, enfim, a Bíblia é o maior livro de todos os tempos, né? E mais lido, mais antigo, mais muito, né? Mas, enfim, mais importante em todas as culturas, para tantas pessoas. E aí a gente tem, e a gente não leu, eu pelo menos não li praticamente nada, para dizer o tão pouco que eu li praticamente nada. Eu li alguma coisa, mas muito pouco. Assim, eu parei, eu estou ainda assim, em termos de literatura, eu tenho meu estudo na contexto e meus estudos literários, né? Eu chegarei na Bíblia, mas eu quero ler a Bíblia nessa perspectiva literária. Eu ainda estou na Ilíada, ainda tenho a Odisseia, tenho um monte de coisa para... Mas chegarei lá. Pois é, eu tenho vontade de ler a Bíblia por uma perspectiva histórica, então, assim... Não, histórica e literária também, mas é um livro que ele é lido por fé, né? Então exige não é uma leitura qualquer, né? É uma leitura que exige, uma demanda, uma concentração. E aí tá aqui essa linha do tempo, eu acho que depois a gente pode alimentar ela, né? Sinceramente. Quem quiser ter mais ou menos uma noção, né? Tá aí os principais acontecimentos bíblicos que foram narrados em filmes, até onde eu sei, estão todos aí. Eu senti falta de falar de José do Egito, que fala na Bíblia também, né? Ah, que tem um filme, é que eu não assisti esse filme, não conheço. Aí eu assisti, mas aí eu me passei, não coloquei. Ele tá nesse período ali da Diná, né? Da tenda vermelha. Ele é irmão da Diná. José do Egito é irmão da Diná, né? Um profeta.
E aí aqui um resuminho de tudo que a gente fez, né? A gente tentou olhar, não vou dizer nem estudar, se aprofundar, nem nada disso, porque não foi. A gente fez um panorama, né, de 4.000 anos de história da humanidade e a gente conseguiu mapear 22 filmes, 4 séries e 5 livros, que são livros escritos naquela época ou sobre aquela época, ambientados naquela época, em 3 meses, porque é um trimestre deste ano de 2021, tá? Então, assim, entendam nossas limitações. Quem estiver assistindo isso, esse aqui foi o que a gente conseguiu fazer, a gente achou importante registrar. E além desses, né, desses 5 livros, a gente também tem alguns livros de referência de consulta que a gente utilizou, né? Não estão todos aqui nesse slide, mas eu acho que é importante falar só rapidamente, só para mostrar, né, os nossos insumos adicionais que a gente utilizou aqui na construção da nossa obra, né, que é nosso conhecimento. Então, a História da Mitologia, para quem tem pressa, é um livro que eu estou lendo ainda, né, mas ele, no começo, ele fala de algumas coisas, principalmente a parte do Egito, a parte dos Sumérios, né, fala de mitologia dos Sumérios. É interessante, é bem rápido, é bem breve, né, fala de outros povos antigos também, que não estão aqui, por exemplo, mitologia maori, né, dos aborígenes, o pessoal da Austrália, Nova Zelândia, aquela região é interessante. Esse livro é muito, muito bom. Ele está aqui porque ele tem em inglês, a versão em português, mas a versão em português é indisponível no mercado. Na estante virtual custa tipo R$300. Então eu coloquei a capa dele no inglês porque é a versão que eu estou lendo, né, que foi a que eu consegui. É um livro do Adam Watson, ele é um estudioso de relações internacionais, de uma escola de teoria da história das relações internacionais que é chamada Escola Britânica, e ele estuda a relação entre os estados de uma perspectiva histórica. E nesse livro ele vai falar da evolução dessa sociedade internacional, ou seja, de um conjunto de costumes que regem as relações entre os diferentes estados num determinado momento, e ele compara sociedades europeias mais recentes com sociedades antigas. Ele começa fazendo essa análise dos sumérios, né? Então, assim, os sumérios eles são o ponto de partida de muita coisa por conta do registro escrito que tem, né? Então, também estou lendo ainda, né? Mas até aqui eu já li a Suméria, que fala do sistema de estados original, que é muito interessante, ele falando como era a relação entre as cidades que existiam ali, né? A Assíria, que era o primeiro império no Oriente Próximo, que ele substituiu e subjugou os sumérios e herdou muita coisa dos sumérios, né? A Pérsia, que também depois substituiu e subjugou os próprios assírios, todos eles viviam na Mesopotâmia. A Grécia Clássica, que tem uma questão ali de independência e hegemonia, então aquela questão como eram as relações de poder entre as cidades-estados e com outros impérios, né? E aí eu parei por aqui, mas tem muito mais coisa também. Ele fala sobre Índia e sobre China antigas, e eu quero muito ler essa parte, mas não deu tempo. E esse livro, que é um livro, só tem ele também em inglês, não tem tradução para português, que é um livro de infográficos. Então, a cada 2 páginas ele tem um infográfico, assim, tipo, muito doido, muito interessante, juntando muitas informações numa imagem bem pequenininha, bem resumidinha, e ele é ótimo. E eu usei alguns, então, assim, algumas datas, algumas coisas de referência que a gente está colocando são desse livro, tá? Ele consultou que a gente ainda não teve tempo de colocar aqui. Você quer falar de algum específico ou não precisa? Esse livro aqui, ele, enfim, passa em capa, né? Porque ele é muito velho. Mas é a história das sociedades, das comunidades primitivas das sociedades medievais. O autor é o Aquino Denis Oz. Ele é muito bom. É um livro, assim, muito antigo, voltado para ensino médio, mas ele não é tão raso quanto alguns livros de ensino médio, e também não é profundo demais, então você consegue ter uma visão panorâmica legal. Ele tem uma linguagem boa, não é uma linguagem bestial, também não é uma linguagem muito elaborada, é uma linguagem interessante. Ele prende a leitura, então é um livro que você lê e você, com facilidade, flui bem. E ele tem, eu acho ele bem resumido, assim, sabe? Ele pega as principais partes, deixa alguns de lado, porque, enfim, é um livro 4.000 anos, isso daqui não é possível, assim, né? Mas muito bom, assim, eu estou gostando muito dele. Eu fui na parte de Egito, Grécia, Império Romano e Macedônia, foi a parte que eu estudei.
Esse Atlas eu uso como, assim, panorama geral, que é a Atlas de História Mundial, seções do Reader's Digest. Mas eu gosto, de vez em quando, de dar uma olhada nele, assim, para ter uma visão mais ampla. Mas é muito passando, né? Assim, ele é muito resumido demais. Grécia Antiga, que é a minha praia, eu uso o livro do Junito de Souza Brandão, que é a Mitologia Grega. É um livro de mitologia grega, mas ele traz muita coisa histórica também, que é muito bom. E também, sempre que eu posso, eu gosto de consultar o bom e velho Heródoto, que é o pai da história, que foi a coisa que a gente não falou de Heródoto e de Tucídides, né? Mas É eles são verdade. considerados pais da história e viveram na Grécia Antiga. Então, mais uma contribuição da Grécia Antiga é o estudo histórico, né? Porque pela primeira vez, esse cara aqui, nesse livro aqui, falou dos eventos históricos sem ser por uma perspectiva religiosa, né? Ele simplesmente descreveu os eventos históricos. E isso Contou o foi que algo novo, aconteceu. porque antigamente era como Homero fazia, né? E inventava uma história, falava dos deuses e a influência, não, ele simplesmente relatou os acontecimentos históricos e é uma referência quando se estuda a antiguidade. Ele e o Tucídides também. Mas o Tucídides eu ainda não li. O Heródoto tenho lido, né? Às vezes quando eu pego um período ali para dar uma estudada e tal, mas o Tucídides ainda não. É interessante ter falado, ser mostrado o Heródoto aí, porque me lembrou uma coisa que eu queria ter falado no começo, que é assim, as fontes históricas da antiguidade, elas são abundantes na medida em que o povo passa a ter a cultura de registrar o que ele faz. Então, assim, a gente vê que tem, por exemplo, a gente sabe que existia a nona legião romana e que, de repente, ela sumiu dos registros, porque eles tinham registros, né? Então, a gente tem povos que tinham muitos registros, que se preocupavam muito com isso, tem outros que nem tanto. Então, os próprios gregos, né? A gente vê que quando a Ilíada e a Odisseia, né, foram colocadas no papel, já tinha aí uns 1000 anos, quase 2000 anos, talvez, não se sabe, de história da Grécia antiga que não tinha sido registrada, porque durante um tempo os gregos não se preocupavam em registrar sua própria história. Né? Então, assim, e tem, por exemplo, muitas fontes primárias que se perderam nessas guerras, nessas conquistas. Então, eu me lembro aqui da época das aulas do ensino médio que quando a Biblioteca de Alexandria pegou fogo pelo menos 2 vezes, né? Foi assim uma perda muito grande para o patrimônio cultural da humanidade, porque muitas obras de povos antigos que iriam esclarecer muitas coisas se perderam. Né? E aí fica, hoje em dia, os historiadores, né? Eu não sou historiadora, mas assim, os historiadores, os arqueólogos tentando ali juntar pecinhas de um quebra-cabeça infinito, né? Com peças que nem sempre se encaixam muito bem, às vezes se encaixam em 2 lugares diferentes. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é tentar conhecer um pouco desse universo e ilustrar um pouco, organizar uma linha do tempo dentro da nossa cabeça, ilustrando ela com essas histórias que a gente tem acesso através de livros e de filmes, tá? Mas que, Deixando claro, mais que nada disso é, tipo assim, 100% verdade, a gente não tem como garantir nada disso, né? e assim, todo estudo fica lacunas, assim, a gente sabe que tem muitas lacunas. E aí o nosso pensamento é fazer um passeio, assim, uma viagem na linha do tempo e depois voltar para encher essas lacunas, e isso é um trabalho de uma vida inteira, né? E assim, mas a gente só consegue conhecer onde estamos se nós sabemos de onde viemos. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente está perdido no tempo e espaço. E nosso objetivo aqui é nos orientarmos, saber onde estamos, né? E estudar a história é muito interessante, porque a história realmente ela se repete, não ipsilíteres, né? Mas ela se repete em alguma dose. Então, quando a gente vai estudando, a gente entende, rapaz, isso aqui que está acontecendo hoje, ó, parece com aquilo que aconteceu naquele período. Olha, a gente está num momento semelhante, mas eles conseguiram sair assim, 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 assim. E aí a gente consegue, né, assim, ter um vislumbre de um futuro, assim, porque a coisa não é linear, é cíclica, né? Então, vai, volta, a história se repete. Exatamente. E aqui a gente colocou algumas coisas que estão na minha lista, né? Tipo assim, na próxima vez que eu puder revisitar, quando eu tiver oportunidade, às vezes quando eu estiver assim, tipo, sentindo vontade de fazer uma coisa de antiguidade.
coisas que estavam na lista para fazer e não entraram por causa de tempo, enfim, diversas questões. Tem esses filmes e documentários, né? Então, eu não priorizei, por exemplo, os de Hércules, porque são filmes que estão contando a história de uma lenda, né? Eu tentei ver um pouco mais, coisas mais históricas. O da Hércules da Disney, porque eu gosto de desenhos da Disney, faz muitos anos que eu assisti, eu quero reassisti-lo com essa perspectiva. E esse Hércules que está, se eu não me engano, no Netflix. Não, é no Amazon Prime. Todos esses aí estão disponíveis hoje, né? Mais um bíblico de Barrabás, falando que foi aquele bandido que o povo hebreu escolheu soltar Barrabás em detrimento de Jesus, né? Podia soltar um ou outro. E ele tem uma história também, que eu acho que esse filme conta, ele era uma pessoa que, vamos dizer assim, tinha ali, ele era um daqueles que queriam fazer uma revolta contra os romanos, né? Para libertar o povo hebreu através, vamos dizer assim, das armas, né? Tem esse documentário falando sobre a descoberta de uma tumba egípcia, os segredos do Saqqara, de 4.000 anos. São alguns episódios. Esse Viriato fala de mais uma resistência bárbara contra a ocupação dos romanos durante o Império. Se eu não me engano, esse daí é em Portugal. E esse O Tesouro é um filme muito doido. Ele é um filme egípcio, ou é um filme turco, não estou lembrando agora, que fala, tem uma história assim atual, e ele vai numa linha do tempo, tipo assim, que vai desde o Império Romano, depois ele vem para a atualidade, depois ele, do Império Romano não, desculpa, do Império egípcio, né, do Egito dos faraós e tudo mais, depois para a atualidade e para a origem do Império Otomano, uma coisa meio misturada da região ali, né, que ele está vendo uma herança de família, e na herança de família tem um mistério, ele vai começar a ir atrás desse mistério. Então, assim, é um filme diferente, eu não tive tempo de assistir. E não é um filme popular entre nós, né, assim, é um filme mais feito por outra cultura, falando sobre livros. Tem um livro chinês muito antigo, escrito no período da antiguidade, que a gente está com vontade de ler, que é a Arte da Guerra, e a Bíblia. O quê? A Bíblia. A Bíblia. As Sagradas Escrituras. Estava querendo ter lido esse trimestre, né? A Arte da Guerra, mas não foi possível. Muitas movimentações na vida pessoal. Mas a gente chega lá. Chegamos lá. E outros mais que a gente encontrar, né? Como a Lila falou, a gente vai revisitar sempre para preencher lacunas e, enfim, isso aqui é um começo. E agora começamos abrindo para a Idade Média. Pois que é um período de 1.000 anos, então, assim, né, um pouquinho menos, mas, assim, tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. 1.000 anos é muito, ainda é muito tempo para estudar em 3 meses, né? Mas vamos fazer o possível. Exatamente, vamos tentar nos situar nessa colcha de retalhos que era a Idade Média, e aí é óbvio que a gente vai acabar se concentrando na Idade Média europeia, né, porque é o que efetivamente era a Idade Média. Mas esse período do século V ao século XV, né, o que a gente conseguir encontrar de Oriente, de América, né, de África, a gente vai incorporando também, mas a maior fonte de coisas de filmes e livros e tal que a gente tem realmente é da Europa medieval. E assim, também é porque a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, a gente está começando pelo mais fácil. Mais fácil no sentido de onde tem mais fontes, é mais fácil da gente estudar, mas a gente chegaremos. Chegaremos. Temos Marco Polo, temos muita coisa na Idade Média. Muita coisa, A gente chega lá, devagarzinho. Tem uma coisa também, um livro que, ainda voltando à antiguidade, que é o livro Ramsés, sobre a caça do Ocidente. Eu tinha pensado em colocar ele nos slides, mas eu não coloquei por uma questão... Enfim, tem muito tempo que eu li, mas esse livro é muito bom para quem gosta de Egito. Tá querendo, assim, se distrair, ler uma leitura agradável, conta a história do faraó, escrito por um historiador também, muito bom. Um egiptólogo, né? Egiptólogo. Então, o Egito é tão chique que tem até assim, um nome para o especialista, né? Egiptólogo. Exatamente. Pouca coisa não. E aí, agora também na Idade Média tem um outro filme que eu já estou lembrando aqui, que eu sei que você leu, que eu li também, faz muito tempo, que é O Físico, né? Que é um livro que se passa nesse período maravilhoso da Idade Média.
Então, assim, Maravilhoso. temos mais coisas pela frente, e aí a gente Sim, já vai se organizando para fazer um outro encontro desse, consolidando tudo que a gente descobriu sobre a Idade Média. exatamente. Então é isso, nos vemos em breve, né? Em nosso site, em breve, também no blog, terão algumas coisas, né? Publicadas. À medida do possível, acompanhe, né? A nossa Exatamente. obra, construção.